Olá, meus amigos! Hoje nós vamos ver algumas informações nutricionais e sobre a alimentação que você provavelmente não sabia. Aliás, muitas dessas informações talvez você já até soubesse, mas com tanta informação que tem aí pela internet, deve ter ficado até confuso. Nós vamos ver aqui o pior erro nutricional de todos, alguns alimentos que não podem faltar e outros alimentos que a gente deve evitar. Nós vamos ver também como combater aquela falta de energia que muita gente está tendo e vamos dar uma olhada também nos probióticos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada sobre algumas informações nutricionais que todo mundo deveria saber. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E curte o vídeo, gente, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então vamos lá, vamos começar com o pior erro nutricional de todos. Esse erro, como eu estava falando, né, gente, muitas coisas a gente já sabia, mas a gente vai se deixando levar por muitas informações que a gente encontra na internet. Então o pior erro nutricional é não comer verduras, legumes e frutas na quantidade adequada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente deve comer, o nosso organismo precisa disso. As frutas, verduras e legumes contêm alguns componentes que são fundamentais para a gente. Entre eles, a água, né? Logicamente, a maioria deles é composta em sua maioria por água. Além disso, fibras alimentares, carboidratos complexos, vitaminas, sais minerais, antioxidantes, proteínas, então tudo isso a gente precisa. E eles têm zero colesterol, então você não precisa se preocupar com relação a isso, que nós vamos falar daqui a pouco também. Então, gente, é fundamental que nós tenhamos na nossa alimentação verduras e legumes durante a nossa refeição. O que isso quer dizer? Que na hora que você for fazer o seu prato do almoço e do jantar, você tem que dividir ele direitinho. Vamos ver como que é bom a gente dividir. Metade do prato deve ser salada. Isso mesmo, gente, metade. Então já pensou? Talvez você esteja fazendo errado. A gente vê muitas vezes aquele prato enorme, né? Ali tem o arroz, o feijão, a carne e cadê a salada? Tem que ter, é fundamental, gente. Isso é necessário para a nossa alimentação. Então esse é o pior erro que você pode cometer, não comer a quantidade suficiente. Então na hora que você for almoçar, coloca metade do prato. E o restante do prato, como que deve ser? Gente, aí você pega metade do que sobrou e vai colocar de cereais integrais, que podem ser o arroz integral, alguns grãos, sementes, tudo isso contém o quê? Fibras, gorduras boas em alguns casos, alguns carboidratos complexos que dão um pouco mais de trabalho para o nosso organismo para absorver, e isso é bom porque não tem aquele índice glicêmico tão alto, não aumenta tanto a nossa glicemia, e isso combinado com a salada diminui a velocidade de absorção. Isso é bom? É muito bom, como nós vamos ver daqui a pouquinho nos carboidratos simples. Quando a gente ingere esses alimentos com fibras, diminui a velocidade da nossa glicose, não vai lá no alto. E aí, o que acontece? A gente vai ter uma absorção mais lenta e vai distribuir melhor esses nutrientes que a gente precisa. E aí, o outro quarto do prato, ou seja, a metade da metade, ali vão vir as proteínas. Proteínas, gente, a gente vai encontrar em alguns vegetais, mas também na carne, no ovo. E para escolher a proteína, a gente tem que escolher uma proteína de alto valor biológico. O que isso quer dizer? Que ela tenha aminoácidos essenciais, que são alguns aminoácidos que o nosso organismo não tem capacidade de produzir. Então a gente precisa que seja fornecido através da nossa dieta para a gente construir as nossas proteínas. As proteínas de maior valor biológico normalmente são as proteínas de origem animal, vão ter todos aqueles componentes que a gente precisa. Mas na alimentação vegetariana e vegana também é possível a gente adquirir todos os aminoácidos essenciais. Por exemplo, se a gente comer o arroz e o feijão, um complementa o outro. Enquanto um falta um aminoácido, o outro, esse aminoácido está presente. Então, um vai complementar o outro, a gente vai ter uma fonte boa dessas proteínas que a gente precisa. Então, a gente tem que adequar a quantidade. Então, recapitulando, o prato ideal tem que ser metade de salada, que vão ser aquelas folhas, né, as verduras e também os legumes, um quarto do prato de cereais integrais e um quarto com a nossa proteína. Aqui, gente, já que a gente já falou do ovo, né, então vamos falar um pouquinho do colesterol. Provavelmente você já viu aí em alguma fonte que a gema do ovo é uma fonte de colesterol. Ele tem muito colesterol, né? 1 ou 2 ovos já são suficientes aí para mais de 60% do colesterol recomendado que você ingira. Mas uma coisa interessante sobre o colesterol, principalmente aquele nosso colesterol no sangue, é que a grande maioria do nosso colesterol é produzida pelo fígado.
não é o que a gente alimenta. Então, cuidando muito bem da alimentação, você consegue diminuir até 1/3 daquele valor. O restante é produzido pelo fígado. E tem pessoas que têm uma tendência familiar, genética, a produzir mais colesterol. E essas pessoas, mesmo cuidando muito bem da dieta, podem precisar, inclusive, de medicação. E o que é esse tal de colesterol? Gente, colesterol é um conjunto de moléculas que são fundamentais para o nosso organismo. Então, colesterol não é ruim, né? O colesterol tem sua função. Por exemplo, vários hormônios esteroides do nosso organismo, eles são produzidos através do colesterol, inclusive a testosterona, o estrógeno. Então, ele tem um papel fundamental, só que ele tem que ser equilibrado. E é por isso que a gente divide em colesterol total, colesterol LDL, HDL, que você já deve ter cruzado com essas siglas aí em algum lugar. O que isso significa? Não é falar que um colesterol é bom e o outro é ruim. Eles são ligados a proteínas diferentes e têm funções diferentes. Então, o colesterol chamado de colesterol bom, ele teria uma função principalmente de remover o colesterol de onde ele está inadequado, levando para o fígado. E o LDL teria a função oposta, levar do fígado para os órgãos. Então, a próxima vez que você cruzar com essas siglas, você vai entender por que o HDL é chamado de colesterol bom, porque ele está mobilizando um colesterol depositado em direção ao fígado. Ok, então vamos falar agora um pouquinho sobre os açúcares. Como eu falei, os cereais integrais, os vegetais, eles em geral vão ter o quê? Um carboidrato mais complexo. O que isso quer dizer? São moléculas mais complexas, formadas por várias partes e que dão mais trabalho para o nosso organismo para quebrar. Por que isso é bom? Porque quando o carboidrato é simples, como a gente vai encontrar nos doces, muitas vezes naqueles produtos industrializados, o que acontece? Ele vai cair no nosso organismo, aquele produto vai ser digerido e absorvido de forma muito rápida. E aí? Aí a nossa glicose no sangue vai subir. Por quê? Absorveu rapidamente, a glicose vai para o sangue, sobe rapidamente. Só que aquele produto vai ser absorvido muito rápido, ou seja, ele acaba muito rápido. Então a nossa glicose subiu. O que o organismo pensa? Opa, tem muita glicose, temos que mandar isso aí para dentro da célula. Aumenta a insulina, que é o hormônio responsável por transportar essa glicose. E aí nós vamos armazenar, virando gordura, virando alguns depósitos nas células. E aí o que acontece? Como a insulina subiu, mandou para dentro da célula, a glicose vai abaixar. Quando ela abaixa, logo em seguida, o que vai dar? Fome, vontade de comer doce de novo. Porque vai dar aquela elevação rápida. Então vai tendo aquele ciclo que é muito ruim. Sobe, depois desce muito. Aí sobe, desce muito. Então a pessoa fica com fome rápido, acaba comendo mais, acaba engordando e tendo vários outros problemas, inclusive aumentando o risco de diabetes. E é aqui que entra aquela questão que eu falei do cansaço crônico. Tem gente que está muito cansado. O que pensa? Preciso de uma fonte de energia. O que vai comer? Doce. E aí, o que vai acontecer? Esse pico que eu falei. Então, aumenta rapidamente a sua glicose, depois ela abaixa. E aí, o que dá? Fraqueza de novo. Acaba aquele combustível. Aí a pessoa quer comer de novo, mas não melhora aquela sensação de cansaço. Uma outra coisa que a pessoa que está com esse cansaço crônico vai pensar é o quê? Tem que tomar um energético, tem que tomar um café. Isso é bom? Gente, não. Por mais que pareça uma boa solução naquele momento, tomar o café, tomar o energético, o que vai ter ali? Cafeína, taurina, vai te estimular, mas é um estímulo falso, é uma energia falsa. Você não está ganhando de fato energia, você está maquiando aquilo ali, então seu organismo continua com aquele acúmulo do cansaço, só que você se sente mais apto a realizar aquelas tarefas. Só que isso vai tendo seu custo. Então, o que é importante? Evitar esses produtos. Então, se você tem esse cansaço crônico, primeira coisa, procura atendimento. Tem que ver se tem algum problema orgânico, se tem algum distúrbio de hormônio, se tem alguma coisa consumindo sua energia, ou se é só cansaço mesmo, né, gente? A gente tem que respeitar o limite do nosso organismo. É claro que a gente pegar uma jornada extenuante, a gente dá conta por um tempo, mas começa a ter um efeito muito lesivo no nosso organismo. E como eu já falei em outro vídeo, a privação de sono é uma agressão péssima para o nosso organismo. Vai alterar seus níveis hormonais, seu cortisol, tudo isso. Então você tem que dormir. Além disso, evitar esses produtos que eu falei, então evitar os açúcares simples, os doces, evitar os energéticos, evitar o café. Inclusive, quem assistiu minha live com a minha esposa sabe que eu gosto de café. Eu até pensei no ano passado em fazer um vídeo, ficando 30 dias sem café, fazer aqui a gravação do meu diário. Até se vocês toparem fazer comigo, dá sugestão aqui nos comentários que a gente faz junto. A gente faz gravando aí toda semana como que está sendo esse acompanhamento. Então, se você está tomando café para ficar acordado, o ideal é evitar. Então, vamos tentar ter um estilo de vida mais saudável, dormir, descansar, faça o que você dá conta, não fique puxando a mais o limite do seu organismo,
porque você vai ter um desgaste e vai acabar vivendo menos no fim das contas. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de sono, quantas vezes eu já não cruzei com posts, né? O milagre de certo horário aí da manhã, acorde tal horário, acorde tal outro. Daqui a pouco estão recomendando que você acorde no meio-dia do dia anterior, né? E vire à noite. O que vai acontecer, gente? Você vai acumular cansaço. Isso pode ser ótimo para algumas pessoas, deve ter não sei quantos CEOs aí de empresas que acordam às 3 da manhã. Isso é ótimo para quem se adapta a esse tipo de ritmo, gente, mas isso não é para todo mundo. Então, se você tem uma necessidade de sono, é importante você respeitar. Lá em casa é assim, meu ritmo de sono é completamente diferente do ritmo da minha esposa. E é importante que a gente respeite o limite de cada um. Não adianta a gente ficar, vou acordar cada vez mais cedo que eu vou ficar mais produtivo. Vai ficar mais produtivo, mais cansado, com os hormônios alterados e no fim das contas, como eu falei, vai viver menos. Então, respeite o ritmo do seu corpo. Dormir é fundamental, é importante para a reposição de hormônios, neurotransmissores e vários outros fatores. E alivia o estresse também. Então é importante que a gente tente ter uma qualidade do sono. Aqui no canal tem vídeo sobre insônia, vale a pena assistir. Eu dou várias dicas para dormir melhor. Acabei que eu desandei um pouquinho do tema nutricional, vamos voltar então para o tema nutricional, excesso de comida. Hoje em dia a gente tem tido o quê? Uma pandemia de obesidade. As pessoas estão comendo mais e comendo pior. O que isso quer dizer? Que estão comendo alimentos de baixa qualidade. São alimentos, como eu falei num outro vídeo, que tem muita gordura, muito sal, muito açúcar. Isso vai levar a inúmeros problemas, entre eles obesidade, resistência à insulina, pressão alta, depósito de gordura nas artérias, estresse oxidativo. Então, gente, uma infinidade de problemas de saúde. O que a gente tem que fazer? Regular a quantidade de alimentos. Em geral, as pessoas têm comido mais calorias do que precisam. Além disso, alimentos que têm alto índice glicêmico, alimentos que são absorvidos rapidamente, alimentos de composição ruim. Então, o que a gente tem que fazer? Voltar para uma alimentação mais natural. Então, segue aquele prato que eu falei lá no início. Dividir, tem que comer salada, tem que comer integrais. Então, você tem que se alimentar bem. Não adianta falar, não quero, não gosto. Não é assim que funciona. A natureza não está nem aí se a gente quer ou gosta. A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que comer bem, porque senão o efeito vai só acumulando. Aí quando você resolver, não, agora eu cheguei, estou mais estável, dá para eu começar a cuidar da saúde, aí, gente, já tem um monte de problema para tratar, né? E os probióticos? Gente, probiótico é bom, né? Olha, o próprio nome diz probiótico, pró-vida, a favor da vida, né? Mas o que são probióticos? De onde surgiu o interesse nisso? Bem, os probióticos, gente, são organismos vivos. A gente vai achar várias definições, né? Desde organismos vivos que, quando ingeridos, fazem bem, até organismos vivos que, quando ingeridos, são suficientes para colonizar o nosso intestino, tendo efeitos favoráveis à nossa saúde. Mas de onde surgiu o interesse por isso aí? Bem, probióticos são usados desde 10 mil anos atrás, desde que se começou a fermentar o leite, produzindo iogurte, produzindo queijo. Só que o interesse por eles começou no início do século XX. Um russo chamado Ilya, que depois ganhou o prêmio Nobel, estava no Instituto Pasteur, lá em Paris, e ele começou a estudar por que alguns camponeses húngaros viviam mais. E ele descobriu que eles ingeriam alguns fermentados, e ele fez a hipótese de que isso seria a causa. Então ele isolou alguns lactobacilos, isso inclusive turbinou a indústria de laticínios na França a partir desse momento. Então se hipotetizou, né, os benefícios desses produtos, né, principalmente os fermentados, os iogurtes, queijos, chucrute, né? Cada cultura tem o seu, inclusive a cerveja, por exemplo, né? E aí começou-se a estudar qual tipo de bactéria que faz bem, né? Então vamos tentar isolar uma bactéria, né? O ser humano tem essa mania, né? Vamos achar aquele composto, a pílula mágica, né? Só que não funciona assim. Então não tem um que faça bem, na verdade é um conjunto, né? Então se hipotetiza que o ideal seria ter uma variedade nesses probióticos. Agora me fala uma coisa, se a pessoa toma o probiótico, o que vai acontecer? Vai mudar o microbioma, a flora dela, não é mesmo? Mas e aí, será que isso acontece mesmo? Bem, então vamos pegar na literatura médica. Eu achei esse estudo aqui, que é uma revisão sistemática, que pegou vários estudos para ver se tem alteração da flora das fezes na pessoa que toma probiótico. E aí? A maior parte dos estudos mostrou que não tem mudança na flora nem na variedade de bactérias. E aí? Então funciona ou não funciona? Bem, vários estudos, como eu mostrei em um outro vídeo, mostram benefício no uso dos probióticos. Então como que a gente vai explicar isso? Bem, uma justificativa é que os estudos estão todos errados, né? Muito improvável, mas pode ser o caso.
Mas além disso, os probióticos podem colonizar uma parte do intestino e não alterar a flora bacteriana das fezes. Agora, tem uma outra coisa que altera a flora bacteriana das fezes que já foi comprovado. Sabe o que é? Alimentação saudável. Então, gente, para vocês terem noção da importância da alimentação saudável, ficar tomando bactéria não vai resolver a sua flora, mas se você comer bem, sim. Então, tomar o probiótico associado ao pré-biótico na sua alimentação, não estou falando para tomar mais um produto, não, é na sua alimentação, são aqueles legumes, as frutas, as verduras. Isso sim vai alterar a sua flora de forma consistente e desde que você mantenha essa alimentação. Da mesma forma que se você começar a comer carne demais, sua flora vai mudar. Então o que a gente tem que fazer? A gente pode tomar o probiótico, acreditar nos benefícios deles, mas é importante que tenha uma alimentação saudável. Eu vivo falando, gente, não existe pílula mágica, não vai ser o probiótico que vai salvar seu intestino. Se você não tiver um estilo de vida saudável, não comer bem, não vai adiantar nada disso. Toma tudo isso e depois enfia o pé na jaca. Não é assim que funciona. Como eu falei, gente, a natureza não está nem ligando, não está preocupado com o que a gente acha. A gente tem que fazer o que tem benefício para a gente. Claro que eu vou falar de exercício físico, né, gente? Mesma coisa, alimentação, atividade física, tudo isso faz parte do conjunto. A atividade física vai ajudar a mobilizar aquele colesterol que eu falei, vai melhorar a qualidade do seu sono, vai te dar mais energia. Tudo isso vai mudando, vai tendo vários benefícios, fora que vai queimar caloria, vai deixar seu coração mais saudável, vai te dar mais preparo físico. Além dos benefícios comprovados na prevenção de câncer, doença inflamatória intestinal, entre inúmeras outras. Lembrando só que atividade física, para começar, gente, procura atendimento, olha se está tudo bem, para não começar, já tem um problema no coração e tem um problema por causa disso. Só mais uma última informação. Gente, qual que é o problema dos estudos com alimentação? É muito difícil estudar alimentação. Se é difícil estudar alimentação em rato, imagine estudar em humano. A maioria dos estudos com alimentação são estudos observacionais, ou seja, vão observar o que a pessoa comeu, um grupo de pessoas, e dali vão tirar conclusões. Qual que é o ideal da literatura? É a gente fazer uma intervenção e ver a resposta disso. Mas como que você muda a dieta de uma pessoa, de um grupo de pessoas, e acompanha durante 40 anos para ver o efeito daquilo? Vocês entendem como que isso é complicado? E é por isso que tem 1000 pessoas falando de 1000 tipos de dieta. Fala que essa é a melhor, aquela outra é a melhor, faz isso, faz aquilo, não come, come mais. Então, gente, não tem como a gente ter um estudo conclusivo. A gente, lógico, vai tirando conclusões de coisas que fazem bem, mas é difícil da gente comprovar que essa é a melhor dieta para você seguir a vida toda, que você vai viver mais e tal. Como sempre, gente, tinha muito mais o que falar aqui sobre alimentação, nutrição, a gente pode até ter convidados aqui no canal. Então lembra, ó, curte o vídeo, se inscreve, compartilha, me ajuda a fazer mais vídeos para vocês. E acessa meu site, toda semana eu posto lá no meu site tudo sobre saúde intestinal, estou sempre postando textos. Então entra lá, curte, lê os textos, compartilha, me ajuda a difundir isso aí para o máximo de pessoas. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.